Muito bem, meus queridos. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gálatas. Nós vamos terminá-lo. Estamos fazendo ou dividindo em algumas partes para que fique de uma forma aonde todos possam absorver melhor. Então, realmente, vamos agora para a reta final. Estamos no capítulo de número 6. Antes de nós iniciarmos, quero pedir a todos que lembrem dos irmãos que não estão conosco por motivos de saúde. Deus assim o sabe quem são. Então nós vamos, depois da nossa leitura, quero pedir a você que se coloque em pé e vamos para Gálatas capítulo de número 5. Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo. Vamos começar com o versículo de número 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e vamos até o capítulo 6, versículo de número 5. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus abençoe sua palavra, os irmãos podem se assentar e nós vamos orar nesse momento. Deus querido, nós rendemos graças pela preciosidade em estarmos reunidos esta manhã. Nunca cansemos de agradecer ao Senhor pela liberdade que temos em nosso país de adorá-lo livremente. Oramos a Deus para que o Espírito Santo do Senhor desafie os nossos corações, bem como quebre os corações endurecidos pelo pecado, mas que nós possamos, ó Deus, estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer por meio de sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos moldarmos à imagem de Jesus Cristo, dependentes do Santo Espírito do Senhor. Queremos também pedir pelos irmãos que não estão conosco por motivo de enfermidade ou até mesmo de viagem. O Senhor conhece os corações daqueles que não estão presentes. E pedimos, ó Deus, que o Senhor os ajude nas suas necessidades físicas, bem como o Senhor Deus trabalhe no coração daqueles que não estão interessados em ouvir a palavra do Senhor ou estar em comunhão com os irmãos em Cristo. Oramos, Pai querido, que o Senhor continue a exercer misericórdia nas nossas vidas, é o nosso desejo e nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós estamos na reta final do nosso estudo no livro de Gálatas. E antes de nós chegarmos propriamente dito no texto de hoje, eu quero fazer uma recapitulação com todos vocês. Nós temos falado bastante sobre essas últimas partes do capítulo de número 5 recentemente, mas lembro a todos que o estudo no livro de Gálatas trata propriamente dito da liberdade que nós temos em Cristo. Ainda existem pessoas que creem que estão presos em tradições de homens, estão presos até mesmo à lei de Moisés e acham que para servir a Deus é necessário que sejam cumpridos certos mandamentos ou certos preceitos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que em Cristo nós somos livres não para pecar, mas nós somos livres para adorar. Não uma adoração irreverente da forma que nós achamos que Deus deve ser adorado, mas nós temos a liberdade de, em Cristo, nós chegarmos diante de Deus. O Senhor, através do seu sacrifício, nos proporcionou o privilégio de entrarmos na presença de Deus sem a necessidade de estarmos no templo, ou até mesmo de oferecermos uma oferta, um sacrifício, a fim de que Deus possa expiar o nosso pecado. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Então, através dele e somente por meio dele, nós temos acesso a Deus. Então, a liberdade que nós temos em Cristo é a liberdade de servir a Deus.
aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, em qualquer momento do dia, nós temos a liberdade de servir ao Senhor. Então, apareceram os slides aí, vocês que estão aqui, realmente a lâmpada do nosso projetor já está pedindo socorro, por isso que estão essas listas aí. Quem está em casa não tem esse problema, mas creio que vocês conseguem enxergar sem problema algum. Então, nós iniciamos, irmãos, ou pelo menos iniciamos a nossa recapitulação, falando propriamente dito das obras da carne. Nós não vamos ler, apenas vamos recapitular, mas os versículos 19 a 21 do capítulo 5 trata sobre as obras da carne e nós falamos que elas se dividem em 3 categorias: pecados sexuais, religiosos e de relação social ou relação entre pessoas umas com as outras. Nós falamos que a nossa carne sempre vai desejar aquilo que é contrário aos desejos de Deus. Porém, irmãos, nunca é demais chamar a atenção a todos vocês que no final do versículo 21, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Então é destacado isso pelo apóstolo Paulo, que um cristão ele não deve viver em prática das obras que ali foram descritas, e você pode relembrar lendo a sua Bíblia. Também, nos versículos 22 e 23, nós falamos do fruto do Espírito, que também são divididos em 3 categorias, e nas quartas-feiras nós temos estudado sobre eles. Daremos prosseguimento nessa próxima quarta-feira falando sobre a primeira parte do fruto do Espírito. Falamos então, irmãos, que se dividem, o fruto do Espírito se divide na relação com Deus, com os homens e consigo mesmo. O Espírito Santo não agirá na vida do cristão sem que este possa cooperar com ele. Meus irmãos, nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, a fim de que possamos experimentar do fruto do Espírito. Deus, de maneira alguma, o Espírito Santo, de maneira alguma, agirá de maneira livre se no coração do cristão há pecados não confessados. Ou se a nossa relação com o pecado é uma relação íntima, então de maneira alguma nós experimentaremos o fruto do Espírito. Falamos, irmãos, que acerca da obra e do fruto há uma semelhança. A obra é causada por esforço, ou seja, as obras da carne são parte do nosso esforço ou do nosso pecado, e o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. Mas também, como nós já estudamos, nós temos a nossa parte, que é sermos fiéis a Deus, e Deus, o Espírito Santo, tem a parte dele, que é nos encher e também agir em nós através do fruto do Espírito. Ainda dentro da nossa recapitulação, nós falamos sobre o caminho para a vitória, porque se temos a parte da carne, temos a parte do Espírito, e os versículos anteriores, capítulo 5, 16 até o 19, vai falar sobre a nossa luta contra a nossa carne. Paulo diz: andai, pois, em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós temos uma luta ferrenha, ou pelo menos devemos ter uma luta ferrenha, contra os pecados que, assim como diz a palavra de Deus, tenazmente nos assediam. Então qual é o caminho da vitória segundo o apóstolo Paulo? Não é simples, mas, pela palavra de Deus, nós temos este caminho, que é crucificar a carne, ou seja, renunciar a ela. Sabemos que temos pecado em nós, e nós devemos lutar ferrenhamente contra ele. Falamos que o poder da carne sobre nós já não existe a partir do momento que pertencemos a Cristo. Ou seja, nós temos todas as ferramentas a fim de nós vencermos os pecados. Se temos pecados que nos escravizam, a culpa é nossa. Nós é que estamos permitindo que os pecados nos escravizem ou nos façam verdadeiramente nos afastar de Deus. E dentro do caminho da vitória, nós temos viver pelo Espírito. Interessante a analogia que nós fizemos da última vez que falamos sobre esse texto, que Paulo disse que nós devemos ser guiados pelo Espírito, ou seja, a voz passiva. No caso,
o Espírito Santo agindo em nós. Mas também ele fala que nós devemos andar no Espírito, ou seja, voz ativa, atitude nossa, nossa ação. Então o Espírito Santo vai agir em nós a partir do momento que nós estamos andando no Espírito Santo. É uma via de mão dupla, meus irmãos. Então, às vezes, pessoas têm o desejo de serem grandes servos de Deus. Mas todo grande servo de Deus, ele busca diariamente estar em comunhão com Deus, buscar a santificação e viver pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a mensagem principal do texto de hoje que nós lemos, do capítulo... nós vamos falar propriamente dito dos versículos 26 até o capítulo 6, versículo 5. Então, a mensagem principal desses versículos é que a evidência do fruto do Espírito na vida do cristão está no relacionamento prático de amor com outras pessoas. Vocês vão ficar carecas de ouvir que cristianismo é relacionamento. É por isso que tantas vezes nós temos pregado, nós temos incentivado, nós temos relembrado a todos vocês, membros dessa igreja, a importância de estarem em comunhão com os irmãos neste local. Nós não podemos achar que, como o Salmo 139 nos diz, que em todo lugar que nós estivermos, Deus lá está, que nós podemos apresentar a Deus sempre uma atitude de louvor solitária. Nós não podemos. Porque o evangelho é relacionamento. Nós já vimos outras vezes, quantas e quantas vezes o apóstolo Paulo não fala sobre a importância de nós nos amarmos mutuamente. Quantas vezes nas suas epístolas, Paulo deixa claro da importância da exortação mútua, de estarem juntos, servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, não há, de maneira alguma, como nós servirmos a Deus se nós não colocarmos em prática com os nossos irmãos em Cristo todo o ensinamento que o Senhor tem trazido aos nossos corações, todo o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, nós vamos dividir em duas partes. Primeiramente, nós veremos aqui no capítulo 5, versículo 26, sobre o tratamento incorreto entre os irmãos. Se o cristianismo é relacionamento, existe a forma certa e a forma errada de nós nos tratarmos mutuamente. O versículo 26 está nos dizendo o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, primeiramente, o que nós vamos enxergar nesta parte é que há um problema de superioridade e de inferioridade. Irmãos que por orgulho ou provocação podem se sentir superiores a outros, e irmãos que são invejosos vão se sentir inferiores a outros. Notemos, irmãos, que nesta palavra, quando Paulo diz não nos tornemos orgulhosos, ou pelo menos, dependendo da sua versão, ele vai dizer não nos deixemos possuir de vanglória. Esta palavra orgulho, no original, significa o seguinte: presunçoso, vaidoso, ansioso pela fama. Ou seja, a conduta de alguém que se mostra a fim de se exaltar. Infelizmente, irmãos, esse tipo de coisa acontece dentro das nossas igrejas. Às vezes, pessoas elas sentem prazer em exaltar as suas conquistas. Não exaltar o Deus quem lhe deu as conquistas, mas exaltar as conquistas que ele mesmo fez. E aí, este sentimento de orgulho toma o coração dessa pessoa. E o Senhor, que sonda e conhece os corações, sabe que mesmo que, infelizmente, nós ainda não retornamos com o nosso período de bênçãos, mas muitas vezes nós tínhamos
quando falávamos uns com os outros, nós tínhamos o privilégio de falar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mais para frente nós vamos ver, e o apóstolo Paulo vai dizer, que nós não devemos nos orgulhar, porque tudo aquilo que nós somos, ou tudo aquilo que nós temos, não vem de nós. Não vem da nossa bondade. Se engana aquele que acha que tudo aquilo que ele tem é fruto do seu trabalho. Porque se Deus não quiser, ou se Deus não permitir, nada nós teremos. Nada nós seremos. Então a glória, a exaltação deve ser dado a quem realmente merece glória. Também dentro desta palavra orgulho, um dos significados é alguém que vive por sua própria glória. Então, esta pessoa não deve de maneira alguma agir para com o seu irmão em Cristo de uma maneira orgulhosa. Também dentro deste versículo vai falar provocando e invejando uns aos outros, ainda dentro, essa aqui é a versão NVT que eu estou usando, mas para dar um entendimento melhor sobre essas palavras. A palavra provocar significa, no seu original, desafiar a um combate. Ou seja, a pessoa, ela fala das suas conquistas como uma forma de desafiar os seus ouvintes a fazer melhor ou a contar melhor as suas realizações. Então, quando Paulo está dizendo que não se deve provocar, o irmão em Cristo não deve provocar o outro por conta das suas realizações, para que o outro possa agir com o mesmo orgulho diante de Deus e também diante dos irmãos. Quando ele fala sobre invejar, inveja dos bens materiais ou dons e habilidades naturais e espirituais. Então essa é a parte que deixa claro, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, fala sobre viver no Espírito, e ele termina o capítulo 5 dizendo da maneira como não se devem tratar os irmãos. Tanto o orgulho, como provocação, como inveja, são sentimentos pecaminosos. E não deve habitar nos nossos corações. Notem, meus irmãos, que essas atitudes não fazem parte da vida de um cristão guiado pelo Espírito Santo. O versículo 25 vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a vanglória das realizações não deve ser para nós. Porque nós não somos absolutamente nada se Deus não permitir que nós sejamos. Então termina o capítulo 5 deixando exatamente claro que os irmãos em Cristo, ou dentro da nossa comunidade cristã, estes sentimentos não devem, de maneira alguma, estar presente em nossos corações. Mas em contrapartida, no capítulo de número 6, nós vemos o seguinte, nós vemos a reciprocidade no relacionamento cristão. Então aqui nós vemos o outro lado da moeda. Se nós não devemos agir uns com os outros, com orgulho, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja do que os outros fazem ou deixam de fazer, o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer de que maneira nós devemos agir uns com os outros. Primeiramente, nós vemos no versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver algumas necessidades dentro da reciprocidade no relacionamento cristão. Em primeiro lugar, no versículo 1, nós veremos a necessidade de mansidão para com os caídos em pecado. Note, meus irmãos, que primeiramente o apóstolo Paulo fala sobre um caso hipotético. Ele vai dizer, se alguém. Então aqui ele não estava apontando o dedo para algo que tinha acontecido dentro das igrejas dos irmãos Gálatas. Mas ele estava dando um exemplo de alguma situação que é óbvio que vai acontecer. Porque nós, como cristãos, lutamos contra o pecado. E alguma vez, algum momento, nós caímos em pecado. Mas dentro desta questão, irmãos,
É importante também destacar que Paulo não está tratando com incrédulos, ele está tratando com irmãos em Cristo. E ele continua dizendo o seguinte: se alguém for vencido por algum pecado. E aqui é muito importante nós entendermos o seguinte: nós somos pecadores. E por que eu digo isso para vocês? Porque existem algumas vertentes evangélicas que até o dia de hoje creem que uma pessoa que está em Cristo, ela deixa de ser pecador. Pelo fato do Espírito Santo habitar nela, ela deixa de ser pecador e todas as obras que ela faz, nenhuma delas torna-se pecado. Inclusive, John Wesley, ele pertencia a esse pensamento e até hoje algumas pessoas ainda são parte dessa mesma filosofia que não é bíblica. Nós somos pecadores, irmãos. Nós temos a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Mas sermos uma nova criatura não quer dizer que nós abandonamos a nossa velha natureza. O próprio capítulo 5 vai dizer sobre a luta que nós temos. Aqui no capítulo 5 você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, meus irmãos, todos nós, mesmo em Cristo, somos pecadores. Existem também pessoas que creem que pelo fato de terem, de alguma forma, entregado sua vida a Cristo, têm um bilhete premiado ou carta branca para poder cometer pecado. E recentemente eu falei sobre isso. Algumas pessoas têm no seu íntimo o seguinte: olha, eu posso cometer qualquer pecado, porque é só eu pedir perdão a Deus que Deus vai me perdoar. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulos 6 e 7. Nós não podemos abusar da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo não nos deu a bênção da salvação para que nós vivêssemos uma vida em pecado, mas para que nós pudéssemos andar em santidade, e esta santidade, irmãos, realmente reflita a glória de Deus nas nossas vidas. Então, o nosso relacionamento com o pecado deve ser de luta. E luta diária. Eu sei quais são os meus pecados. Eu espero que cada um de vocês saibam realmente quais são os seus pecados. Mas nós vamos lutar sempre contra os pecados que nós temos, que muitas vezes estão escondidos em nossos corações. Então, mesmo sendo habitados pelo Espírito, existe a possibilidade de quedas e fracassos. Meus irmãos, existem pessoas que caem em pecado. Existem pessoas que na sua carreira cristã, elas acabam desanimando, elas acabam se afastando de Deus. E de que maneira nós devemos agir? Como é que nós vamos tratar com essas pessoas? Primeiramente, é importante nós entendermos que, se hoje nós estamos, ou pelo menos julgamos que estamos servindo a Deus fielmente, isso não é garantia que amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, nós estaremos sentados nesses bancos servindo fielmente a Deus. Daqui a menos de um mês, eu completo 14 anos nessa igreja. E eu já vi dezenas de pessoas que sentaram nesses bancos que hoje estão andando longe dos caminhos de Deus. Talvez nunca foram salvos. Pessoas que abandonaram a fé. Pessoas que negaram Cristo, seja por problemas interpessoais, sejam por questões pessoais, abandonaram o Evangelho. E de que forma que nós devemos agir? Eu tenho a minha lista de oração particular e oro sempre pelas pessoas que eu me lembro que já frequentaram essa igreja, que hoje já não estão aqui. Eu oro pela misericórdia de Deus nas suas vidas, mas também oro pela justiça do Senhor. Porque é Deus quem sabe do procedimento de todas as pessoas. Mas é importante nós entendermos que
o único meio de nós termos certeza se amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, nós continuaremos servindo fielmente ao Senhor, é se nós prosseguirmos fiéis naquilo que realmente nós entendemos que é importante nas nossas vidas, que é servir diariamente ao nosso Senhor. Cada vez que nós abrimos brechas nas nossas vidas para que pecados possam entrar, nós não entendemos, ou pelo menos nós não enxergamos o mal que isso pode fazer nas nossas vidas. Eu vou contar para vocês uma história real, uma história verídica. Um pastor missionário, lá em São Paulo. Ele, quando ímpio, ele tinha muito problema com bebida. Mas quando ele aceitou Cristo como Salvador, ele conseguiu vencer esse vício por muito tempo. Ele se formou no seminário, ele se casou, ele teve filhos e veio para o Brasil para poder servir ao Senhor. Por alguns anos, ele serviu ao Senhor lá em São Paulo, abrindo igrejas. Mas um belo dia, os seus vizinhos viram a segurança do condomínio que ele morava, trazendo ele e a filha dele bêbados para dentro da sua casa. Na porta do seu condomínio tinha como se fosse um trailer que vendia bebidas. E, infelizmente, ele deu brecha para o seu pecado e ele começou a beber de pouco em pouco, a ponto de se tornar um alcoólatra. Qual foi o resultado disso? Ele abandonou o ministério. Ele abandonou o ministério. E não só isso, irmãos. Foi uma vergonha para todos aqueles incrédulos que presenciaram aquela cena. Eu deixo claro para todos vocês. Algumas pessoas acham que pelo simples fato de conhecerem alguma coisa da Bíblia, ou até mesmo por frequentarem a igreja, isso vai fazer com que elas nunca abandonem a sua fé. Está errado, irmãos. Está errado. Pessoas desanimam, pessoas enfraquecem, pessoas caem. Eu já contei para vocês, um pastor missionário em Goiás que adulterou com várias das mulheres da sua igreja. A igreja onde ele estava pastoreando, ele caiu em adultério. Teve que sair, fugido do ministério, porque estavam ameaçando ele de morte. Mas pensa em como deve ter ficado todas as vítimas do pecado desse pastor. A família, porque ele era casado e tinha um filho. Imagine o peso que essas pessoas sentem por conta do seu pecado. Eu verdadeiramente esqueci o nome, mas um televangelista muito famoso nos Estados Unidos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele tinha muitos programas nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil passavam os seus programas, era um homem muito famoso. Mas foi descoberto um caso dele com uma prostituta. E ele perdeu, não o seu ministério, ele se arrependeu, mas ele perdeu toda aquela influência positiva que ele tinha com as pessoas. Muitas televisões, muitos países abandonaram as suas pregações por conta do pecado que foi exposto. Foi descoberto o seu pecado. Ele que chegava diante de todas as pessoas, todo domingo, estava com o coração repleto de pecados. As pessoas não sabiam, mas Deus sabia, e assim foi descoberto. Todos vocês, eu, as pessoas que nos assistem, ninguém conhece o que verdadeiramente há dentro dos nossos corações. Ninguém sabe. Mas se nós temos cultivado pecados em nosso coração, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos nos colocando em situação onde o nosso pecado pode ser exposto. O apóstolo Paulo está dando um exemplo que é hipotético, mas é uma verdade. Se alguém for surpreendido em algum pecado.
Às vezes, pessoas têm medo do seu pecado ser exposto. Mas ainda assim, na sua intimidade, elas continuam a pecar. Vocês sabem, recentemente, o advogado em Canoas, que foi preso porque foi descoberto que ele estava abusando de crianças, frequentou uma igreja bíblica por bastante tempo. E ainda assim, dentro do seu coração, existiam pecados. Meus irmãos, antes de falar sobre as instruções de Paulo sobre essas questões, eu quero destacar o seguinte. O cristão verdadeiro, aquele que ama a Deus, ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele não pode achar que os pecados que tem cometido na sua mente, diante dos seus olhos, com o seu próprio corpo, que por pessoas não saberem, tanto faz e pode continuar a pecar. Nós precisamos refletir nas verdades que a palavra de Deus nos destaca. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Meus irmãos, eu tenho falado muito para vocês sobre o relativismo do evangelho recentemente, ou do evangelho na atualidade. O maior problema do evangelho hoje em dia são os próprios cristãos. Nós, muitas vezes, temos aceitado práticas que nós deveríamos ter repulsa por serem pecaminosas. O cristianismo de hoje, dos anos 2022, não é o mesmo cristianismo de 50 anos atrás. As pessoas, elas tinham uma tolerância muito menor com o pecado. Hoje em dia, muitas vezes, pessoas estão incentivando umas às outras a cometerem pecado. Quantos de nós, há 10, 20 anos atrás, ou melhor, quantos de nós, quando nós éramos crianças e adolescentes, nós tínhamos celular? Quantos de nós tínhamos acesso à internet? Nem internet às vezes existia. Quantos de nós tínhamos acesso a 200 canais na televisão? Quantos de nós tínhamos acesso a músicas, a programas de televisão? Nós não tínhamos. E ainda assim nós éramos felizes. Eu vejo crianças no colégio das minhas filhas, crianças com 7, 8 anos de idade com celular. Aí muitas vezes você vai falar com o pai, com a mãe, preocupação, eu quero saber onde meu filho está. E quando era conosco? Os nossos pais não se preocupavam? Será que verdadeiramente nós tínhamos que ter um celular para poder conversar com os nossos pais? O problema é que o celular ele não é apenas um meio para que pessoas possam conversar. O celular hoje em dia é a porta para o mundo. E muitas vezes para um mundo de iniquidade. Muitos pais não sabem o que os filhos assistem, muitos pais não sabem o que os seus filhos falam, com quem os seus filhos falam, ou até mesmo o que os seus filhos fazem através do celular, das redes sociais ou até mesmo da internet. Então, meus irmãos, é importante destacar que sim, pessoas vão cair em pecado. E quais são as instruções do apóstolo Paulo quanto a essa situação? Então, se alguém for vencido ou for surpreendido em algum pecado, o que deve ser feito? Primeiramente, deve ser corrigido. A pessoa que for surpreendida no pecado deve ser corrigida. Existem muitas pessoas que acham que a melhor forma de você tratar com o pecado alheio é escondendo. Você vê uma pessoa caindo em pecado e muitas vezes, eu vou ficar quieto. Eu não vou confrontar. Porque algumas vezes tem pessoas que dizem assim, não julgueis para que não sejam julgados. Essa é a resposta de praxe para uma pessoa que muitas vezes está em pecado. Só que isso não é bíblico. Quando Jesus fala sobre julgamento, não é isso que ele está dizendo. Está falando aqui Paulo está dizendo sobre a importância do pecado ser corrigido. Se nós notamos alguém que está em pecado, devemos
corrigir o pecado. Porém, é importante entender o seguinte: o pecado deve ser corrigido por quem? Por aqueles que são espirituais. Como é que você vai saber se uma pessoa é espiritual ou não? Isso não é difícil. Isso não é difícil, irmãos. Quando olhamos dentro da nossa congregação, não é difícil saber quem são aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que conhecem a palavra de Deus, que sabem responder às suas indagações de maneira bíblica. A tragédia da vida cristã é quando crentes não sabem colocar as suas convicções de maneira bíblica. Às vezes, pessoas defendem a sua convicção por conta da tradição e não por conta da sua fé na palavra de Deus. Ah, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, minha igreja fazia isso, quando na verdade o que deve ser feito é analisar o que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto. Nós sabemos que tradições, elas podem ser muitas vezes influenciadas por pessoas. Mas apenas aqueles que são espirituais devem corrigir os irmãos. E como isso deve ser feito? Com o espírito de mansidão ou de brandura, a fim de restaurar. Então, se você notar um irmão que está em pecado, a primeira atitude deve ser tratar com o espírito de brandura, mas também olhar o seu coração. Por quê? Porque nós devemos ter esse cuidado, a precaução de guardar-nos a fim de que nós não sejamos tentados. Pode clicar no versículo aí, Guilherme. 1 Coríntios 10:12 vai dizer o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes, pessoas gostam de apontar o pecado alheio, mas não olham o seu próprio pecado. Então aqui, pode voltar, por favor. Aqui dentro das recomendações do apóstolo Paulo, não quer dizer que eu ou você, nós vamos sair com o binóculo olhando nas vidas dos nossos irmãos para ver se eles estão em pecado. Nós vamos primeiramente analisar as nossas vidas. Antes de refletir nas pessoas que não estão no culto hoje, eu devo refletir na minha atitude. Do porquê que eu estou aqui. Do porquê que eu fiz todo o ritual antes de estar na igreja hoje. Quais são os motivos que me trouxeram a este lugar hoje? Porque às vezes pessoas pecam em achar que são melhores do que outros pelo fato de estarem na igreja. Quando muitas vezes, se a atitude for uma atitude pecaminosa, o fato de você estar aqui não vale absolutamente nada. Não vale nada. Às vezes, irmãos, pessoas, elas conseguem dormir melhor na igreja do que nas suas próprias camas. Pessoas conseguem dormir melhor na igreja do que nas suas próprias camas. Conseguem dormir sentados nesses bancos melhor do que deitado na sua cama. Fui perguntado essa semana, pastor, por que as pessoas dormem no culto? Porque não prestam atenção. Ontem eu estava fazendo minha bicicletinha e eu botei o jogo do meu time para assistir. Então eu estava focado numa coisa, mas eu estava conseguindo prestar atenção em outra. Então eu destaco para vocês o seguinte: aquilo que é importante, nós damos atenção. Quando nós não damos atenção, aí aquilo deixa de ser importante para todos nós. Nós, irmãos, não somos tentados muitas vezes quando estamos sentados na frente da televisão, assistindo filme, assistindo série, muitas vezes o sono não vem. Mas quando nós estamos dentro da igreja, as pessoas muitas vezes, se oferecer um travesseiro, a pessoa aceita. Os bancos são confortáveis, pode deitar no banco e babar, porque querem dormir na igreja.
Eu digo para todos vocês o seguinte: é muito importante que nós verdadeiramente olhemos para os nossos corações e vejamos se nós estamos verdadeiramente aproveitando do privilégio que nós temos de servir a Deus. Pessoas vão pecar? Vão. Nós pecaremos? Sim. De que maneira que nós devemos tratar os nossos pecados? Nós devemos lutar contra eles. Mas, se nós cairmos e formos surpreendidos em pecado, não é qualquer pessoa que pode chegar e nos corrigir. São pessoas espirituais. Alguns comentaristas dizem que esses irmãos espirituais são aqueles que fazem parte da liderança da igreja. No caso, pastores, diáconos. Eu não creio dessa forma. Eu creio que existem pessoas espirituais dentro da igreja que podem sim ser bênção na vida de outras pessoas. Mas às vezes nós precisamos ter a humildade de reconhecer se nós não estamos espiritualmente sadios a fim de tratar os pecados dos outros. Se nós estamos ainda em luta contra os nossos pecados. Então, meus irmãos, é muito importante. Nós, hoje, se eu perguntar para todos vocês, daqui 10 anos aonde você quer estar? Ou aonde você quer estar? Se você estiver vivo, muitos vão dizer, quero estar servindo ao Senhor. Eu pergunto para vocês, a sua fidelidade vai depender mais de Deus ou de você? A sua fidelidade vai depender de você, meu irmão. Porque já nos foi dado tudo aquilo que nós necessitamos a fim de servir ao nosso Deus. Tudo aquilo que nos é necessário nós temos a fim de servir ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, é importante também nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele fala que pessoas vão cair. Quando você peca, nós não queremos a misericórdia de Deus sobre nós? Nós não clamamos a Deus por misericórdia quando nós pecamos? Se você conhece pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, se você conhece pessoas que estão fracas na fé, se você conhece pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, cometendo os mais diversos pecados, em vez de ter o desejo que Deus possa estralar o chicote nas costas deles, ore para que Deus haja com misericórdia e justiça. Porque a justiça pertence a Deus, irmãos. As pessoas que se dizem cristãos, mas que hoje estão andando longe de Deus, elas estão pecando contra Cristo, não estão pecando contra nós. Então nós oraremos ao Senhor, a fim de que Deus tenha misericórdia e a fim de que, pela sua justiça, Ele possa agir da forma que lhe convém. Vamos mais um pouco para frente, por conta do nosso horário. O versículo de número 2 é dito o seguinte, estou no capítulo 5. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Algumas pessoas podem achar que Paulo mudou de assunto, quando na verdade ele não mudou. Se primeiramente nós tínhamos ou temos a necessidade de mansidão para com os caídos, agora nós temos a necessidade de levar as cargas ou de compartilhar as cargas uns dos outros. E aqui, meus irmãos, nós podemos ter pelo menos duas interpretações. A primeira delas é que nós devemos ajudar a pessoa que caiu a carregar o fardo da culpa pelo pecado descoberto. Mas aqui nós estamos falando de alguém que se arrependeu. Ninguém gosta quando o seu pecado é exposto. Mas se ele se arrepende, ele precisa do apoio da igreja.
Lembre-se lá em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre um homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Paulo diz que era para que os irmãos pudessem se afastar daquele homem. Só que já em 2 Coríntios, Paulo diz para que os irmãos possam retornar à comunhão com ele, porque as pessoas se afastaram, mas aquele homem tinha demonstrado arrependimento. Então, se uma pessoa demonstra arrependimento dos seus pecados, ela precisa do nosso apoio, ela precisa da nossa ajuda. Então, nós precisamos compartilhar essas cargas. O amor genuíno dá suporte ao cristão que se arrependeu e busca a restauração de seus pecados. Então, dentro da premissa de nós nos ajudarmos de maneira recíproca, também nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Se houver arrependimento, irmãos, todas as mãos devem ser estendidas a fim de que a pessoa possa ser restaurada, a fim de que ela tenha o desejo de voltar à comunhão com Deus e com os seus irmãos em Cristo. Mas também, irmãos, esses fardos podem ser dificuldades ou problemas que as pessoas têm dificuldade em lidar. Nós sabemos que muitas vezes pessoas passam por dificuldades que são difíceis. Principalmente em época de pandemia, ou até mesmo vocês viram tudo o que aconteceu em Petrópolis recentemente, o sofrimento das pessoas. Mas, por outro lado, vocês viram como mesmo moradores que não perderam as suas casas, pessoas que não tiveram perdas materiais e também familiares, estavam ajudando as pessoas que tiveram as suas perdas. O que eles estavam fazendo? Estavam compartilhando as suas cargas. O fato, irmãos, de nós ajudarmos as pessoas que têm dificuldade, nós estamos agindo verdadeiramente de maneira bíblica. Porque às vezes o Senhor tem uma maneira diferente de agir nas vidas de todos nós. Às vezes alguns têm sofrido mais do que outros. E nós precisamos nos compadecer dos nossos irmãos em Cristo. A partir do mês que vem, nós retornaremos com a possibilidade de nós ofertarmos com a cesta de amor. Pode não lhe faltar coisas, mas às vezes faltam o básico para pessoas. Não poucas vezes pessoas vêm à igreja pedir comida. Pessoas pedem roupas. Terça-feira, eu e a Tati deixamos as nossas filhas no colégio. E quando estava parado na sinaleira, a Tati viu uma senhora que aparentemente estava drogada, mas num sol quente, ela estava andando de meia na rua. A Tati pediu para eu parar o carro. Ela tirou o sapato dela, levou aquela senhora e deu para ela. Eu não digo isso para vocês exaltarem a minha esposa. Eu digo isso para vocês porque nós precisamos compartilhar as cargas uns dos outros. Ela viu uma necessidade, viu que poderia ajudar e ela ajudou. Então, aquilo que nós podemos fazer pelos outros, nós devemos fazer. Se você sabe, se você conhece alguém que de alguma forma teve uma perda material nas chuvas, seja em Petrópolis, seja em algum lugar, recentemente a igreja de Santa Maria foi acometida com várias telhas quebradas num temporal recente que teve lá. Aqui em Porto Alegre choveu, mas lá teve chuva de granizo. O telhado da igreja foi afetado. As salas das crianças foram afetadas. Molhou equipamento de segurança, que eles têm câmeras lá como nós temos aqui, mas molhou o equipamento deles. Eles perderam parte do telhado das salas que ficam no mezanino, porque lá, como é telha brasilite, essas telhas de cimento, é muito mais quente do que, por exemplo, aqui, que nós temos o telhado, nós temos a parte cimentada, nós temos a madeira. Então, eles não. Era só aquelas telhas brasilite e quando choveu, quebrou.
Eu liguei para o pastor Antônio e disse para ele que se precisasse de alguma coisa, nós estaríamos prontos a poder ajudar. E ainda aguardo o momento que ele vai me dizer para que nós possamos ajudar. Isso, irmãos, é nós estarmos dispostos a compartilhar as cargas uns dos outros. Quantas vezes nós já não levantamos ofertas para irmãos que estavam com dificuldades? Eu me lembro que anos atrás, numa chuva torrencial que deu em Itajaí, a igreja foi inundada, muitos irmãos perderam as suas casas, e nós e tantas outras igrejas enviaram ofertas para aqueles irmãos a fim de que eles pudessem ter um pouco de refrigério dentro das suas dificuldades, compartilhar as cargas uns dos outros. Meus irmãos, nós temos o conselho bíblico de lançar os nossos fardos sobre Cristo. Mas a palavra de Deus também nos dirige a compartilhar nossos fardos com os nossos irmãos. Vai lá, Guilherme, 1 Pedro 5,7, e aqui eu vou passar para os demais, tá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós tivermos cargas, fardos, a primeira pessoa a ser compartilhada é o Senhor Jesus Cristo. Mas também é dito aqui em 2 Coríntios 5, pelo apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: porque chegando a nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. O que esse versículo tem a ver com isso? Tudo, irmãos. O que o apóstolo Paulo precisava naquele momento era da companhia do seu amigo para poder compartilhar as suas cargas. E Hebreus, capítulo 3, que nós lemos recentemente, 12 e 13, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É bíblico, meus irmãos. É bíblico. Quando nós ajudamos os nossos irmãos a levar as cargas uns dos outros. Não é compartilhar as nossas reclamações. Não é compartilhar as nossas frustrações. Mas a partir do momento que nós sabemos que o irmão em Cristo tem necessidade, nós temos o dever de estar ao lado para ajudar naquilo que for necessário. Eu me lembro, irmãos, o ano passado, final do mês de junho, começo do mês de julho, quando alguns dos homens saíram daqui e foram até Novo Hamburgo para orar com o pastor Daniel. Ali foi muito importante para todos nós, porque nenhum de nós passou pela situação que o pastor Daniel passou. Mas o fato de nós separarmos um tempo dentro da nossa rotina para demonstrar o nosso amor, para demonstrar o nosso carinho junto com alguém que está sofrendo, pode ter certeza que isso fez a diferença. Você pode conversar com ele depois. Mas o importante, irmãos, era nós podermos estar juntos. Porque as esperanças foram renovadas. Porque nós estávamos juntos, levando as nossas vozes diante de Deus, a fim do propósito que Deus sabe que ele tinha, mas que nós não sabíamos. Mas o fato de nós demonstrarmos todo o amor por um irmão em Cristo, isso vale a pena. Então, todas as oportunidades que nós tivermos, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Através deste ato, compartilhar os fardos, como diz o versículo 2 do capítulo 6, nós cumpriremos a lei de Cristo. Que lei é essa? Vai lá, Guilherme. Gálatas 5,14 vai dizer o seguinte: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento:
ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês se lembram que semana passada eu falei da dona Lívia? Que por recomendações médicas não pode estar na igreja? Quantos separaram 5 minutos do seu tempo na semana, pegou o seu telefone e ligou para ela? Quantos chegaram e disseram: dona Lívia, estamos sentindo saudade da senhora? Quantos têm orado pelos nossos irmãos que não podem estar conosco por questão de enfermidade, como até mesmo o nosso irmão Paulo Barbosa? Vejam, irmãos, como nós somos deficientes no nosso amor uns pelos outros. Como nós temos sido deficientes. O Senhor Jesus Cristo deixa claro que a característica básica do salvo é amar a Deus e amar o próximo. Eu sinto saudade do tempo antes da pandemia, aonde podia abraçar algumas das irmãs mais idosas, aonde nós tínhamos aquele período onde nós podíamos conversar mais. Era realmente um tempo valoroso. Mas ainda nós temos o privilégio de poder conversar, de poder demonstrar como nós somos valorosos uns pelos outros. Eu não preciso que você diga que me ama. Mas se você me ama, ora por mim. Ora pelos seus pastores. Ora pelas nossas famílias. Ora pelas famílias da igreja. Nos dias que talvez você perde o sono, você tem insônia, começa a lembrar dos seus irmãos em Cristo. Em vez de ficar pegando o celular, ficar navegando na internet, vai orar. Ora pelos irmãos. Eu tenho plena convicção, irmãos, que às vezes que eu estou fazendo alguma coisa, me vem alguém na cabeça, eu sei que aquele momento eu preciso parar e orar por aquela pessoa, que de algum momento aquela pessoa precisa das minhas orações. Então é dessa forma que nós demonstraremos como nós somos preciosos. Então, irmãos, para concluir hoje, 2 lições importantes, e nós vamos parar aqui pela metade, 2 lições importantes, ou 3, que nós vimos. A maneira como nós não devemos agir. As nossas conquistas são para a glória de Deus e não para nos orgulhar frente aos nossos irmãos. A segunda lição é que haverão pessoas que cairão e nós poderemos ser essas pessoas. Devemos buscar os caminhos de Deus, sermos pessoas espirituais a fim de ajudarmos aqueles que caem. Mas não só isso, devemos nos guardar a fim de que nós não caiamos nesses pecados. E devemos levar as cargas uns dos outros. Como a palavra de Deus é valiosa, meus irmãos. Como é gostoso ser cristão. Como é bom saber que a gente não está nesse mundo sozinho. Como é bom saber que a gente pode contar uns com os outros. Vamos orar. Deus querido e poderoso, nós agradecemos porque a Tua palavra é tão maravilhosa. Os preceitos do Senhor são tão maravilhosos e consolam os nossos corações. E nos dirigem, ó Deus, a verdadeiramente amarmos os nossos irmãos. Não em palavras, mas em prática. Guarda os nossos corações a fim de que nós confessemos e abandonemos os pecados. Se os pecados cometidos ainda não foram descobertos, ó Deus, aí está a oportunidade de abandoná-los de uma vez por todas. Porém, se ainda assim pessoas estão apresentando um comportamento pecaminoso, nós precisamos auxiliá-las. Com toda a mansidão, brandura, devemos auxiliar aqueles que estão andando longe dos caminhos do Senhor. Guarda-nos, ó Deus.
a fim de que os nossos olhos também possam estar atentos às necessidades dos nossos irmãos em Cristo. Às vezes, pessoas não têm necessidades físicas ou materiais, mas estão carentes de uma palavra amiga, de um tempo de oração, de uma demonstração de afeto. Abra os nossos olhos, os nossos corações, ó Deus. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.